É primeira Epístola de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz o texto: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O assunto principal da primeira epístola de João é o amor. O amor de Deus para conosco, o amor que nós devemos ter para com Deus e o amor que devemos ter uns com os outros. Talvez por isso João seja conhecido como o apóstolo do amor, né? Tanto nessa epístola como no seu evangelho, ele expande esse tema com bastante propriedade, né? E ele também trata, como falamos, sobre a necessidade do novo nascimento. Ele deixa bem claro sobre a necessidade do homem e da mulher nascer de novo. E no texto que nós acabamos de ler, João acentua essa verdade bíblica que de fato é experimentada por todo aquele que é nascido de novo. João aqui ressoa, digamos assim, as palavras do apóstolo Paulo ao lembrar a nós que já não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, mas que já passamos de um estado de morte, de caos, de sequidão espiritual, de um estado de improdutividade, de inapetência, de inanição, de um estado de distanciamento e de trevas e escuridão para o reino da luz do nosso Deus. E seja qual for aqui o cenário mais trágico, assim, dramático ou caótico, digamos assim, que a gente possa imaginar deste lugar horrível, deste lugar terrível que nós fomos transportados, nós fomos arrancados com mãos fortes, poderosas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Na sua conversa com Nicodemos, nós vimos que Jesus procurou mostrar a ele a realidade desse reino, o modo pelo qual ele opera e a maneira pela qual alguém pode ter acesso a esse reino através do novo nascimento. João aqui diz que nós sabemos que, perceba que a realidade desse reino não é desconhecida dos irmãos. João deixa claro a todos nascidos de novo que estes devem ter conhecimento do que aconteceu quando foram admitidos nesse reino, da sua real posição, já que agora vivem e desfrutam da sua realidade. Essa é uma certeza que todo o nascido de novo deve ter em seu coração. Todo crente em Jesus deve estar seguro da mudança instantânea, radical e completa que ocorreu no seu homem interior. Antes, diz a palavra de Deus, que nós éramos escravos do pecado, vivíamos cheios de maledicências, envoltos em trevas, mas agora somos livres. O pecado já não tem domínio sobre nós, o pecado já não nos escraviza mais. A luz de Cristo ilumina a nossa alma. Nós agora refletimos a glória de Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa aliança com Cristo. E ele veio habitar em nosso coração. Ele é a garantia de que essa mudança ocorreu em nós. Ele mesmo é quem testifica a respeito dessa transição radical que ocorreu quando veio habitar em nossas vidas. Pois ao sermos
transportados de um estado de morte para essa nova realidade, nós passamos a respirar e sentir o frescor do vento do Espírito de Deus na nossa alma. E essa é uma ação de Deus no coração transformado, do homem e da mulher transformado por Deus. É algo maravilhoso e inesquecível que acontece na vida do crente em Jesus. O cristão, ele não fica enganado acerca disso. Quando acontece, quando ele é salvo por Cristo, ele não fica inseguro. Porque, como diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque o que ele recebeu, na verdade, não é fruto de obra humana, mas sim de uma transformação radical, sobrenatural e divina realizada em seu coração pelo próprio Deus. E essa convicção, ela não vem de homens, não vem de uma denominação, mas vem da palavra de Deus e do próprio Espírito de Deus que passa a habitar em nós. Que maravilha, não é? Infelizmente, há muitas pessoas nas igrejas que não nasceram de novo. Pessoas que nascem da vontade humana, de movimentos humanos, ou mesmo da própria vontade da carne. Elas são autossuficientes. Elas decidem quando e como querem servir a Deus. Elas ditam os próprios termos da conversão e do seu compromisso com Deus, e até onde estão dispostas a se submeterem a Ele. E assim, infelizmente, não conseguem se entregarem totalmente a Deus. Pessoas assim vão à igreja, dão dízimo, ofertam, pousam de piedosas, enganam os outros e acabam enganando a si mesmas e acreditando que foram salvas, quando na verdade não foram, porque os seus frutos não são autênticos diante de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 e 7, Paulo vai dizer que pessoas assim estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Diz João: sabemos que passamos da morte para a vida. João nos lembra que o morto antes não tinha consciência do seu estado de morte espiritual. Agora que foi ressuscitado com Cristo, ele toma conhecimento que passou da morte para a vida. Seu estado agora é outro, ele passa a ouvir a voz de Deus e a falar da nova vida em Cristo. Ele passa a agir como alguém renascido de novo e a sentir e viver como uma nova criatura, de modo que agora tudo que ele faz glorifica a Deus. E por que isso acontece? Porque tudo nele é restaurado. Se antes todo o seu ser foi desfigurado e deformado pelo pecado, agora todo o seu ser é restaurado e vivificado novamente pela graça de Cristo. Isso significa nascer de novo. A vida de Deus nele dá a ele uma capacidade nova de amar com o amor de Cristo, de perdoar com o perdão de Cristo, de viver uma vida nova a partir da perspectiva de Deus. Por isso João vai dizer: nós sabemos que amamos, que passamos da morte para a vida, porque amamos. Uma das provas, amado, de que fomos ressuscitados por um ato da graça de Deus é o amor. Um morto não ama com o amor de Cristo. Assim como o ódio é evidência de morte na alma de alguém, o amor é a evidência de uma nova vida pulsando no coração do crente nascido de novo. E aqui o apóstolo João não está falando de um amor fingido, de um amor de aparência, de um amor interessado no que o outro pode oferecer, mas de um amor que se doa, que se entrega.
O amor é a evidência incontestável na vida de todo aquele que nasceu da água e do Espírito, que teve o sangue de Cristo aspergido em sua vida e foi selado pelo penhor da promessa. João, ele deixa claro aqui que quem nasceu de novo ama. Ama com o amor de Cristo que agora rege a sua vida e as suas vontades. Ama com o amor de Cristo que agora governa o seu ser e os seus pensamentos. Ama com o amor de Cristo que dirige as suas emoções e também os seus sentimentos. E a partir de agora, esse novo crente em Jesus deixa de olhar para o outro, para olhar para Cristo. Deixa de olhar para o outro, para olhar para dentro de si mesmo, para os seus relacionamentos nas duas direções, tanto vertical como horizontal. E ele passa a considerar como anda o seu relacionamento com Deus. Se esse relacionamento é autêntico, é intenso, se esse relacionamento é arrebatador, é genuíno, se há paixão nas suas motivações e se existe de fato verdade naquilo que faz para Deus. Se o seu desejo por Cristo é maior que os apelos do mundo, se a sua existência gira em torno do Filho de Deus, ele passa a considerar se a sua aliança com Cristo está acima de qualquer outra coisa nessa vida. E se Cristo verdadeiramente é a sua prioridade número 1 e a razão central das suas escolhas. João diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos a Deus e porque amamos os irmãos. A evidência que alguém nasceu de novo é também o amor para com os irmãos. A pessoa que nasceu de Deus é tomado por esse amor, não para guardá-lo para si, mas para compartilhar com o outro. Será que eu estou amando meus irmãos assim como Cristo amou a sua igreja? Será que eu estou tratando o meu irmão com respeito, com justiça e igualdade? É bom lembrar, primeiramente, que o nosso irmão e o nosso próximo, mais próximo, são nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo e nossos pais. E se existe um ambiente onde este amor deve estar mais evidente, é no ambiente familiar. Porque se faltar aqui, o que vaza para fora é amor fingido, só de aparências, que engana os de fora, mas não engana a pessoa em si, como também não engana os de dentro. Se você e eu não amamos ao nosso irmão, nós ainda permanecemos mortos e não recebemos a vida de Deus em nós. João diz que quem não ama a seu irmão permanece na morte. Isso significa que tal pessoa ainda não foi ressuscitada com Cristo e que ela não recebeu o Espírito Santo como selo da promessa em sua vida. E se alguém se encontra assim, não importa o quanto religioso seja, ele continua morto, vivendo, se é que assim a gente pode dizer, em trevas. João procura dar ênfase, uma ênfase maior. Veja aqui no versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si. E no versículo 10, do mesmo capítulo, ele diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama
a seu irmão. Essa é uma verdade dura, mas essa atitude de João para com a igreja do Senhor nos mostra que quem ama exorta. E se nós amamos os irmãos, devemos procurar ser autênticos com eles e não omitirmos a verdade mesmo quando essa doa. E para finalizar, a Bíblia nos ensina a julgar-nos a nós mesmos, para evitarmos que nós sejamos julgados pelo outro. E ao fazer isso, nós devemos começar com o tipo de frutos que nós estamos produzindo. Então vamos olhar para o tipo de semente que nós estamos semeando. Porque se plantamos urtiga, vamos colher urtigas. Não devemos nos iludir achando que nós iremos colher morango da nossa horta se nós não estamos plantando morango. E Paulo, em Gálatas 6, no capítulo 7, nos lembra que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma lei imutável. Seja qual for a semente que você e eu estejamos plantando, podemos ter certeza que será isso que nós iremos colher. E se não, nesta vida aqui, com certeza na eternidade. Alguém disse que a semeadura é opcional, mas a colheita certamente é obrigatória. Essa que é uma grande verdade, nós não devemos esquecer disso. Não sei, meu irmão, como está o seu coração nesse momento diante de Deus. Talvez no percurso você se cansou da igreja, dos cultos, dos irmãos, se cansou até mesmo do pastor, dos pastores. Quem sabe você se decepcionou com alguém, por não corresponder às suas expectativas. Quem sabe você esteja dormindo um sono da indiferença, da mornidão, e já não sente mais aquela fome e sede pela presença de Deus, em ler a palavra de Deus, em buscar a Deus em oração, em estar na comunhão com os irmãos, em andar em novidade de vida, em dar evidências do fruto do Espírito em sua vida. Pode ser, isso acontece também. Decepções e frustrações fazem parte da nossa caminhada com o outro. Essas coisas podem acontecer com qualquer um de nós. Mas isso não deve ser uma situação constante, permanente, porque se for assim, é melhor rever a nossa fé, pois pode ser que ainda não tenhamos nascido de novo e continuamos sendo escravos das nossas paixões e pecados na carne. No versículo 9, João vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, a palavra de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E você seja alcançado por essa graça maravilhosa e redentora do Senhor Jesus Cristo. Que você possa experimentar uma nova vida com Deus, uma vida abundante, uma vida cheia de graça, de alegria, de gozo, uma vida de esperança, uma vida de renovo, uma vida de paz. Então, seja qual for a situação, se porventura você caiu durante o percurso, abandonando o primeiro amor, volte-se para Deus, ainda hoje mesmo. Se você está prostrado, meu irmão, é tempo de se levantar, sacudir o pó. Cristo está de braços abertos para te receber, para renovar as suas forças, a sua fé, a sua confiança nele. Veja o que diz Jesus em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste.
e arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Não fique prostrado. Se levante em Deus e produza frutos de justiça. Seja uma bênção no corpo de Cristo, na sua casa e aonde Deus te plantar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos pela tua presença, graça e bondade para conosco. Muito obrigado pela tua palavra. Que a misericórdia e a graça do Senhor, ó Deus, seja com a tua igreja. Que tu nos abençoe ricamente com a tua presença e nos ajude a cada dia a andar em verdade, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a te servir com um coração sincero, com um coração, ó Deus, fervoroso, um coração disposto, um coração temente. Nos guarda do mal, Senhor, nos guarda, ó Deus, de pecarmos contra ti. Dê-nos cada dia o temor e tremor, ó Deus, da tua santa presença. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos.